Olá, pessoal, e aí, como é que vocês estão? Mais um roteiro, semana 3 agora, da disciplina de Química Experimental. Aqui quem fala é a professora Jéssica. E nessa semana de Química, a professora Natália falou bastante sobre manipulação de dados e medidas experimentais, como vocês viram nas aulas. A ideia do roteiro dessa semana era para a gente analisar as práticas 1 e 2 que estão no livro e que vocês receberam em anexo no meu e-mail anterior. Então, agora eu vou ajudar vocês a entender melhor como fazer esse roteiro, porque nem todos têm balança e tudo mais para a gente poder fazer esses experimentos, tá? Porque a gente também não pode ir ao polo devido à pandemia, então tá fechado, né? Mas a gente consegue. Eu vou passar para vocês uns dados agora, que daí vocês vão conseguir analisar melhor em casa. É, E se tiverem dúvida, né, já sabem me contatar, tá? Então vamos começar aqui pela prática 1, determinação dos algoritmos corretos e duvidosos, tá? O objetivo da prática, verificar experimentalmente a existência de algarismos, corretos e duvidosos, tá? O procedimento vai ser utilizando balança Becker, proveta de 100 ml e água. E o procedimento é tarar o Becker na balança a ser pesada, baixa precisão, depositar um volume qualquer de água nesse Becker, registrar a massa obtida, repetir o procedimento utilizando uma balança analítica, inserir um volume qualquer de água no Becker, efetuar a leitura do volume utilizando a proveta e registrar na tabela a seguir. Registre os dados na tabela a seguir, que é essa tabela aqui, tá? Então, a gente vai ter 3 valores diferentes, tá? Conforme esse procedimento aqui. Para a gente poder comparar entre esses 3 instrumentos, entre esses 3 instrumentos, qual a diferença, né, dos valores, para a gente ter um dado assim mais concreto, tá? Então, na balança comum, a professora Natália foi lá e mediu uma quantidade qualquer de água, né? E deu 5,14 gramas na balança comum. Quando ela utilizou a balança analítica de precisão, essa balança deu um valor de 5,1400 gramas. Então, vocês podem perceber que já tem 2 algoritmos a mais aqui, porque é uma balança de precisão, tá? E quando ela utilizou o proveta, o volume obtido foi de 5,5 ml, tá? Aí agora tem uma questãozinha para a gente responder. Identifique os algarismos corretos e duvidosos dessas medidas experimentais. Então, aqui em vermelho, vocês conseguem perceber os algarismos duvidosos. Como ela disse, é sempre esse último número, tá? Que depois da vírgula, que é o algarismo que pode ser que mude ou não, tá certo? Simples essa primeira prática, né? Agora, a prática 2 é precisão e exatidão de medidas experimentais. A seguir, caro estudante, iremos exemplificar na prática alguns experimentos para que possamos vislumbrar esses conceitos de precisão, exatidão e calibração que abordamos de forma teórica. Lembrando que esses experimentos não devem ser realizados em casa, pois não há os equipamentos de segurança necessários. Então, como a gente não consegue ir ao polo, né, eu vou fornecer os dados para vocês dessa prática 2 também, como da anterior. O objetivo da prática. A presente prática tem por objetivo vislumbrar êxitos obtidos em alguns equipamentos de uso constante no laboratório. Para isso, serão verificados os erros fornecidos por balanças analíticas, reguladores de temperatura de estufa e banhos de aquecimento, banho-maria, provetas e balões volumétricos. Então, procedimento experimental.
Os materiais utilizados serão balança analítica, estufa, banho-maria, termômetro de mercúrio, proveta de 10 ml, proveta de 100 ml, balão volumétrico de 100 ml, pipeta ou conta-gotas, gelo picado, becker de 100 ml, Erlenmeyer de 100 ml, bico de Bunsen e os pesos padrões. E o procedimento os erros de balanças analíticas. Será comparada a medida de um peso padrão de 200 gramas fornecido por 3 balanças analíticas diferentes. Com base nessa medida, é possível determinar a balança com melhor exatidão e precisão. Então, a gente precisa ter esse padrão aqui, tá? Que é já como diz aqui nos materiais, é um peso padrão, é um peso que a gente usa para... me fugiu a palavra, não é gabaritar, como é que é? Regular a balança, tá? Não é a palavra não é regular, mas eu não tô me lembrando agora, gente, me desculpe. Então, os dados experimentais que a gente fez com esse procedimento aqui, ó, ligar a balança analítica, verificar se ela apresenta o valor zero no display, né? Porque quando ela não tem nada em cima, ela tem que estar zero. Se não tá, ela tá descalibrada. Ah, lembrei, calibração. Então, a gente usa esses pesos padrões aqui para calibrar. Pegar o peso de 200 gramas com um papel, limpá-lo e depositá-lo na balança, fechar as escotilhas e aguardar a estabilização da leitura. Essas escotilhas aqui, quando tem balança de alta precisão, ela vem tipo numa caixinha, tá? Para não ter interferência. Anotar o valor apresentado pela balança e repetir o procedimento 4 vezes e determinar qual balança que melhor fornece medidas experimentais. Esse valor de 4 vezes é bastante comum no laboratório a gente fazer pelo menos essas 4 medidas para que a gente consiga ter um desvio padrão e tudo mais, que é um assunto que vocês vão estudar ainda na disciplina de estatística, tá? Então, a primeira balança, né? A gente teve esses 4 valores de 201,8739, 201,2742, 202,1174, 201,9863. A balança 2, 200,0801, 202,9384, 199,3741, 200,0739 e a balança 3, 200,0301, 199,9920, 200,0121, 200,0015. Aí pergunta, vocês estão vendo que tiveram algumas diferenças aqui, né, nos valores a partir de 200 gramas. Teoricamente, deveria dar tudo 200,0000, mas as balanças estão um pouco descalibradas. Então, qual a balança que melhor representou os valores reais? A balança 3 representou o melhor valor real, tá? Essa balança 3 aqui. Se a gente fizesse uma conta de média, desvio padrão, a gente ia ver que o desvio padrão da balança 3 é bem inferior às outras balanças, tá? A balança 1 apresentou dados precisos, mas não exatos. A balança 2 representou dados exatos, mas não precisos. E a balança 3, dados exatos e precisos, porque esse desvio padrão foi bem baixo, tá? Como vocês vão lembrar, no capítulo 3 do livro, a gente tem essa diferença explicadinha certinha, e a professora Natália também comentou na aula dela, de diferença entre precisão e exatidão, tá? Se vocês não lembram, eu sugiro fortemente assistir de novo essa aula, que é bastante importante esse conceito. E na próxima etapa dessa prática 2, são as leituras em instrumentos de medida com capacidades diferentes. Então, o procedimento é o seguinte: completar com água destilada até a marca de 10 ml em uma proveta de 10 ml, previamente tarada em uma balança, pesar a proveta contendo água destilada, realizar os procedimentos anteriores em duplicatas,
Medir a temperatura da água destilada e a pressão atmosférica. Verificar em livros-texto a densidade da água na temperatura e precisão indicada, então vocês vão ter que pesquisar. Calcular o valor de água exato utilizando a fórmula da densidade. Identificar quais dos dois aparelhos mencionados fornecem a melhor estimativa do volume exato de água. Tá? Então, a temperatura da água foi de 20,2 graus Celsius, a pressão atmosférica de 1 atm e a densidade da água é de 0,998162 gramas por ml. E esse valor a gente verifica numa tabela de densidade de água, tipo essa daqui, onde os 3 últimos números eu retiro dessa tabela aqui, tá? Então, eu tenho 20 graus Celsius aqui, 20,02, né? E esse 0,2 aqui, e eu obtenho esse 162, que são essas 3 últimas casas decimais aqui da nossa densidade da água. E para calcular o volume real de água, a gente utiliza essa fórmula aqui da densidade, que é densidade igual a massa divididos por volume, que é aqui grama por ml. E a gente tem aqui a verificação da exatidão de instrumentos de medida de diferentes capacidades, tá? Então, a gente tem as duas amostras aqui, a massa de 10 ml de água no proveta de 10 ml, o volume calculado com aquela fórmula anterior de D igual a M sobre V, e a massa de 10 ml de água numa proveta de 100 ml, e o volume calculado disso daqui, tá? Vocês podem perceber aqui que deu uma diferença entre essa proveta de 10 ml e essa proveta de 100 ml, né? Dá para perceber já logo de cara, só de olhar esses valores, que essa de 10 ml, ela tem uma exatidão um pouco maior, tá? Então, a gente vem aqui para essa pergunta. Qual instrumento de medida de volume apresentou a melhor capacidade preditiva e por quê? Então, a medida de volume na proveta nos indica valores aproximados. Assim como a massa e a densidade, temos o valor exato de volume e com o maior número de algarismos significativos. Observe também que os dados foram menos exatos e precisos quando utilizamos um volume pequeno de água em uma proveta de maior capacidade, que foi o caso dessa de 100 ml, tá? Então, quando eu tenho essa diferença de quantidade de água para o volume total da capacidade daquele meu instrumento, a exatidão desse volume cai. Então, é sempre importante a gente usar um instrumento que tenha uma capacidade próxima àquela que a gente vai usar, para ter uma exatidão um pouco maior, tá certo? E a próxima etapa do nosso procedimento, ele tem como, em relação à sensibilidade, tá? Então, ele tem como procedimento encher com água destilada um balão volumétrico de 100 ml previamente tarado até a marca de aferição, pesar o balão volumétrico e registrar o peso, repetir o procedimento com uma proveta de 100 ml, acrescentar com um conta-gotas 3 gotas a mais de água destilada no balão e 3 gotas a mais no proveta, observar o deslocamento do menisco, calcular o volume de água com a fórmula da densidade que a gente viu antes, e realizar o procedimento em duplicado. Então, vocês vão fazer 2 vezes isso daí. A sensibilidade de diferentes instrumentos de medida de mesma capacidade foram: aqui, então, eu tenho amostra 1 e 2, massa de 100 ml de água na proveta, volume calculado, massa de 100 ml de água no balão de 100 ml e o volume calculado, tá? Então, a mesma coisa que aconteceu no anterior. A gente consegue perceber que esse balão aqui de 100 ml, ele teve uma exatidão bem maior, né?
Então, vamos às perguntas. Qual instrumento de medida de volume apresentou a melhor capacidade preditiva e por quê? A medida de volume na proveta nos indica valores aproximados. Já o balão volumétrico tem sua medida de volume mais exata, que é essa aqui de 100 ml. Em ambos casos, existem desvios por erros de leitura do menisco, mas os erros são menores em balões volumétricos. E a próxima pergunta e última, né? O que se observou ao adicionar 3 gotas de água na proveta e no balão volumétrico? A adição de 3 gotas na proveta teve pouca variação de altura do líquido. Já o balão volumétrico, 3 gotas tiveram muita variação na altura do líquido. Tal fato deve-se tanto ao modo de fabricação das vidrarias, já que o balão tem maior exatidão em suas medidas, tanto ao próprio desenho da vidraria, pois a proveta tem um diâmetro maior que o balão. Então, entra naquela questão da gente, da leitura do menisco, que a professora Natália também comentou no vídeo, tá? Na aula. Que, se vocês não assistiram, repito, é bastante importante que assistam para entender também do que a gente está falando nesse roteiro, tá certo? Então, pessoal, o roteiro dessa semana estava um pouco mais complicadinho, mas tranquilo da gente entender, né? O objetivo é vocês olharem esses valores e tentarem interpretar esses valores, porque só ler na balança, qualquer pessoa lê, né? Agora, interpretar, entender o que esse valor está querendo dizer para a gente, é que é o pulo do gato, tá? O cat jump, para quem conhece o termo da professora Ana, tá certo? Então, pessoal, até semana que vem, se cuidem.